Olá, bom dia. Queria agradecer aqui ao Cristiano pelo convite, pedir desculpas pela minha ausência. Eu peguei uma gripe, estou de cama, cancelei as minhas atividades na universidade ontem, não estava em condições de viajar, por esse motivo eu não estou presente, mas mesmo assim queria cumprimentar a Valdete, a Fernanda, que devem estar na mesa, e agradecer ao sindicato por esse convite para falar sobre a conjuntura brasileira. Eu pensei em conversar um pouquinho falando sobre essas eleições que acabaram de acontecer e como foi possível que elas tenham acontecido a partir de algumas reflexões e pesquisas que a gente tem feito aqui na Universidade de São Paulo, nosso grupo de pesquisa. A gente tem um laboratório chamado Monitor do Debate Político no Meio Digital, onde a gente analisa a atividade política nas mídias sociais, faz um pouco também de pesquisa de opinião. E a gente esteve muito atento ao processo eleitoral. Eu queria contar como a gente tem interpretado isso a partir da campanha eleitoral e dessa maneira contribuir aí para o debate que vocês devem estar fazendo hoje. Primeiro, uma constatação. E essa constatação é que essas eleições elas furaram um bloqueio muito bem armado que foi estabelecido, que foi criado para não haver inovação política. Na mini-reforma eleitoral que nós tivemos aí quando o Eduardo Cunha ainda estava controlando o Congresso, foram feitas algumas modificações que foram desenhadas para que não houvesse inovação nessas eleições de 2018. Né? Nós já não tínhamos financiamento empresarial, isso já estava determinado pelo Supremo, e o Eduardo Cunha criou um grande fundo eleitoral para financiar as campanhas eleitorais, que seria distribuído da mesma maneira que é distribuído o tempo de rádio e TV, que é de acordo com o tamanho da bancada do Congresso. De maneira que, por meio da instituição dessas regras, se concentravam os recursos tradicionais que a ciência política e que a prática política estabelece como fundamentais para se ganhar um processo eleitoral, que são tempo de rádio e TV, recursos financeiros e palanque nos estados. Esses três recursos tradicionais ficavam concentrados em quem já detinha o poder. Porque quem já detinha o poder tinha tempo de rádio e TV, passava a controlar praticamente todos os recursos de campanha, e por meio desses dois tinha mais facilidade para estabelecer alianças nos estados e ganhava palanque. E controlando esses três recursos, não é, você impedia que novos partidos políticos e também que novos políticos, gente que queria ascender dentro dos partidos políticos, não entrassem no jogo político, porque tudo passava a ser controlado pelas elites partidárias que controlavam o dinheiro dos partidos. De maneira que essa enorme renovação que a gente teve no Congresso, essa ascensão da extrema-direita e a vitória praticamente quase no primeiro turno do Jair Bolsonaro, contrariaram uma expectativa, foram mais ou menos o avesso da expectativa que se tinha de que nessas eleições não haveria nenhuma renovação política. Praticamente todos os analistas, se a gente for recuperar o que foi dito, o que foi especulado ainda no primeiro turno, quase todos os analistas diziam que para essas eleições o jogo está marcado, a gente vai ter algum dos grandes jogadores, MDB, PT, PSD, chegando ao segundo turno, porque as barreiras de entrada se tornaram muito mais altas, era praticamente impossível qualquer processo de renovação num cenário como esse. E é exatamente o contrário que aconteceu. E o que aconteceu com o PSL, com o Bolsonaro, em menor medida com o Partido Novo, foi que, por meio de mobilização da sociedade e um amplo domínio
das mídias sociais foi possível derrotar esses recursos tradicionais, que não deixaram de ser importantes, eles seguem sendo importantes, segue sendo bastante importante, acho eu, você deter tempo de rádio e TV, você deter palanque nos estados e você deter verba de campanha, mas essas eleições se demonstrou que sem isso é possível derrotar quem tem tudo isso. Porque essas eleições foram... A gente tinha um candidato que tinha tudo isso, que era o Geraldo Alckmin, que tinha um latifúndio de verbas, tempo de TV e aliança nos estados, e a gente tinha um outro candidato, que era o Bolsonaro, que não tinha absolutamente nada disso. Ele tinha um tempo de TV irrisório, uma verba de campanha muito pequena, e apesar de praticamente não fez alianças significativas, e apesar disso ele conseguiu chegar muito longe e praticamente vencer no primeiro turno. Isso aconteceu, eu acho que o primeiro... Acho que tem dois elementos para a gente entender por que isso aconteceu. Um desses elementos diz respeito à maneira, à forma como foi feita a campanha, o conteúdo dessa campanha. E a outra diz respeito ao domínio de um novo tipo de recurso que são as mídias sociais. Então eu falo primeiro sobre esse conteúdo e depois eu falo sobre o domínio dos meios de comunicação. E eu começo chamando a atenção que, por conteúdo dessa campanha, nós fizemos, como eu contava na universidade, nós fizemos pesquisas sobre o conteúdo dessa campanha, que foi muito significativa, porque a campanha, como ele não tinha tempo de rádio e TV, então a campanha aconteceu muito pouco na TV. Depois que ele sofreu o atentado, que ele tomou a facada, ele parou de fazer campanha de rua. Isso foi mais ou menos no começo do primeiro turno, de maneira que a campanha foi basicamente digital. E olhando para essa campanha digital, a gente entende um monte de coisa. E essa campanha digital, quando a gente analisou, e o que a gente fez foi basicamente monitorar os principais sites de Facebook, que foi o principal instrumento de campanha. O Facebook é a mídia social mais importante do Brasil, por volta de, sei lá, 60%, 65% dos eleitores usa o Facebook com frequência e usa para se informar para finalidades eleitorais. E no Facebook havia um conjunto grande de campanha, de páginas de Facebook, alguma coisa entre 100 e 120 páginas de Facebook, que eram muito, muito atuantes. Elas eram todas páginas grandes, todas elas com mais de 100 mil seguidores, algumas delas com mais de 1 milhão, algumas delas com mais de 3 milhões de seguidores. E essas páginas, elas eram responsáveis por semear o debate político. Então elas estavam fazendo a campanha, estavam jogando notícias desde uma perspectiva partidária, e elas mais ou menos estruturaram o debate político no Facebook, que é uma das duas grandes frentes da campanha digital do Bolsonaro. A outra é o WhatsApp. Sobre ela eu falo depois. Quando a gente começou a analisar, então a gente coletou tudo que foi publicado por essas páginas, era um número muito grande de publicação. A gente ranqueou elas por compartilhamentos e analisou mais ou menos 25% dessas centenas de milhões de compartilhamentos. E o que a gente descobriu, analisando esses compartilhamentos, foi muito surpreendente, porque o que a gente esperava era ter muito debate sobre segurança pública e antipetismo, porque era mais ou menos isso que a gente estava vendo os comentadores dizerem. Sempre se dizia que o fenômeno Bolsonaro se atribuía a uma grande preocupação do público com segurança pública, aliado ao antipetismo que estava empurrando essa candidatura para cima. Não foi exatamente isso que a gente descobriu. A primeira coisa que chamou a atenção é que havia pouco antipetismo. O que havia na campanha, isso era mais ou menos metade desses compartilhamentos que a gente analisou, era uma postura antipartidária, muito mais do que antipetista. Então, tinha notícias, mas tinha também muitos memes. Os memes tiveram um papel muito grande, eles tiveram uma performance muito grande de compartilhamento, e esses memes eram memes como fotos do Fernando Henrique com o Lula nos anos 70, fazendo
distribuindo panfletos na porta do sindicato, ou então eram imagens do José Serra, jovem, preso. Praticamente a gente tinha mais imagens sobre o MDB e, sobretudo, sobre o PSDB associados ao PT, numa espécie de discurso que misturava que PT é igual a PSDB, que é igual a MDB, todos esses partidos políticos são iguais, é uma elite corrupta que tomou o Estado brasileiro e eles são todos comunistas. Eu acho, inclusive, que a gente nunca deve tomar o comunismo nesse discurso pelo que normalmente se entende isso, uma ideologia que pega igualdade social. O comunismo aí ele praticamente utilizado como sinônimo de corrupção. Então houve um discurso que era mais ou menos metade dos compartilhamentos, em que basicamente eu tornava equivalentes PT, PSDB e MDB, os grandes partidos políticos, acusava todos eles de serem corruptos e de serem comunistas. E essa, praticamente metade da campanha foi só isso. A outra metade da campanha não era sobre segurança pública como a gente imaginava a despeito do papel da arminha com a mão, que fez parte da simbologia da campanha. Isso não foi tão importante. O que foi muito mais importante, respondeu por uns 40, praticamente pela outra metade dos compartilhamentos, foi a chamada defesa da família. E esses conteúdos que a gente via lá eram basicamente publicações contra o movimento LGBT e contra o movimento feminista, acusando os dois de atacarem a família brasileira. Então, a representação do feminismo que aparecia na campanha era sempre de mulheres sem roupa, se masturbando com símbolos religiosos, atacando a religiosidade e atacando a família brasileira. Basicamente, o feminismo ele não era apresentado como uma defesa do direito das mulheres, mas ele era apresentado como uma espécie de levante delirante de mulheres contra a organização tradicional da família. E o movimento LGBT era apresentado como um esforço de grupos gays organizados de sexualizarem precocemente as crianças e mudarem a orientação sexual delas quando numa idade muito tenra, quando elas são muito vulneráveis. E praticamente a outra metade era apenas isso. Teve um pouquinho de segurança pública, teve um pouquinho de liberalismo, mas se a gente juntar segurança pública, liberalismo e alguns outros temas, isso não dá 10% dos compartilhamentos. A campanha ela foi praticamente só sobre esses dois temas. Ela foi crítica aos partidos políticos e ela foi defesa da família tradicional, contra os movimentos LGBT e feminista que supostamente estariam ameaçando a família. E com base numa campanha que não teve política econômica, que não teve política social, ele conseguiu se lançar e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. E eu acho que entender como é que essas duas coisas se articularam e por que elas foram capazes de mobilizar a sociedade brasileira ao ponto de ganhar uma corrida eleitoral é uma reflexão que vale a pena ser feita. Se a gente olha... eu vou começar por uma reflexão sobre o primeiro elemento, que é o discurso antipartidário. Esse discurso antipartidário está bem enraizado na sociedade brasileira. A gente começa a ver esse novo movimento anticorrupção se formar a partir das denúncias contra o Mensalão em 2005, e ele vai crescendo até ele ganhar corpo em 2013. Ele não teve presente nas ruas em 2013, teve muito pouco presente nas ruas em 2013, enquanto, digamos, esse movimento organizado, com capacidade de convocação. Mas quando a gente analisa em junho de 2013, nos protestos de junho de 2013, a atividade nas mídias sociais, a gente vai ver que o movimento anticorrupção e as páginas do movimento anticorrupção, elas são as páginas mais atuantes. Elas estão, por exemplo, a publicação mais compartilhada no Facebook em junho de 2000, no Brasil, em junho de 2013, é uma publicação
de uma página anticorrupção, mostrando uma dessas imagens icônicas de junho de 2013, o carro da polícia virado de cabeça para baixo, e as pessoas em fúria, e falava assim, e dizendo, com a seguinte legenda, dizendo, Grécia, qual era o outro? Grécia, Turquia? Não, isso é o brasileiro em fúria. E olhando para as manifestações que tinham sido convocadas contra o aumento das passagens e mais ou menos invejando aquela radicalidade, né? E dizendo, agora o brasileiro despertou. Esse é o brasileiro que a gente quer, o brasileiro que se indigna, que não deixa nada barato. Embora eles não tivessem, nesse período, não tivessem convocado nada, eles olharam com muita inveja e eles jogaram lenha na fogueira da indignação popular que surgiu em junho. E isso foi capturado por um monte de pesquisas de opinião que foram feitas em junho e que elas mostram todas que o conteúdo anticorrupção estava ali, foi muito relevante para a mobilização popular. Foram feitas muitas pesquisas, sobretudo na segunda quinzena de junho de 2013, e todas elas mostram que junho tinha dois conteúdos, dois eixos reivindicatórios. Um eixo era direitos sociais, transporte, educação e saúde, e tinha um segundo eixo que era combate à corrupção, e eles estavam muito altos na agenda reivindicatória da população. Junho de 2013 foi muito importante porque foi uma mobilização muito grande. As estimativas aí variam, mas chegam a 12% da população brasileira saiu às ruas, num momento em que era muito perigoso sair às ruas. Então, esse é essa disposição anticorrupção, ela está presente desde junho, mas eu chamo a atenção que ela ficou órfã. Os grupos anticorrupção não foram capazes de convocar em junho, eles se somaram a uma mobilização que tinha então e tentaram mobilizar depois de junho, no pós-junho, sem muito sucesso. A gente não tem nenhuma mobilização muito expressiva de junho de 2013 até dezembro de 2014, quando, logo depois das eleições presidenciais, esses grupos que depois viriam a ser os principais convocantes das mobilizações pelo impeachment começaram a protestar, a acusar de fraude as eleições da Dilma Rousseff em dezembro de 2014. Então, a gente fica entre junho de 2013 e dezembro de 2014 com um vácuo de convocação, de mobilização de rua, mas com uma agitação muito grande nas mídias sociais. Esses grupos eles vão sendo muito ativos nas mídias sociais, vão criando uma audiência muito expressiva e com uma posição política muito ambígua. Isso é importante. A gente vai ver vários das páginas importantes que depois vão estar no centro da campanha pelo impeachment, e a gente olha a atividade delas em abril de 2014, nos protestos contra a Copa do Mundo, e elas estão compartilhando coisas do PSOL. Então, elas não tinham uma identidade de direita nesse momento. Elas eram uma coisa francamente apolítica contra o sistema político corrupto. E eles construíram uma espécie de identidade antipolítica. E essa identidade antipolítica, que tá longo, tá enraizado, começa lá no Mensalão, ganha grande expressão em junho de 2013 e ganha, digamos, expressão de rua depois de dezembro de 2014, mas sobretudo 2015 e 2016 na campanha contra o impeachment, é essa mobilização da sociedade brasileira, essa sensibilidade da sociedade brasileira para o tema da corrupção e a crítica a todos os partidos políticos como implicados na corrupção sistêmica, é que foi mobilizada na campanha do Bolsonaro e explica, digamos assim, esse primeiro eixo da campanha do Bolsonaro. O segundo eixo é um outro processo que estava em curso, que não era articulado com o primeiro, inclusive tinha uma outra base social, que é o que os americanos chamam de guerras culturais. O termo guerras culturais foi cunhado por um sociólogo americano chamado James Hunter, num livro de 1990, e quando ele detecta dois fenômenos. O primeiro fenômeno é que temas de natureza moral, que sempre tiveram presente no debate político, eles estavam saindo da periferia e caminhando para o centro. Então, controle de armas, aborto, casamento gay, temas morais dessa natureza, que eles
não eram exatamente novos, mas eles estavam saindo da periferia do debate político e estavam indo para o centro do debate político, e estavam começando a estruturar o debate político americano. Essa foi a primeira pista para o James Hunter. A segunda pista foi um alinhamento político dos grupos religiosos, os grupos religiosos que sempre foram inimigos uns dos outros, né? Os evangélicos, os católicos e os judeus, os grupos religiosos judeus, católicos e evangélicos, que sempre foram adversários. Passaram os grupos conservadores, as alas conservadoras dessas correntes religiosas, passaram a se alinhar e a atuar politicamente de maneira organizada. E esses dois fenômenos chamaram a atenção. Ele escreveu esse livro, notando esse fenômeno que estava havendo uma espécie de organização do campo conservador contra as mudanças nos costumes. Tem um outro analista americano que eu acho que estudou o caso americano, que é o primeiro país a viver as guerras culturais, que depois são exportadas. Não é só o Brasil também que está vivendo isso, digamos assim, tardiamente, depois dos Estados Unidos, a França, a Argentina, tem um monte de países que estão vivendo esse processo junto com o Brasil, mas ele aconteceu primeiro nos Estados Unidos e foi lá que ele foi mais estudado, foi melhor estudado. Então tem um outro historiador americano chamado Andrew Hartman, que estudou também a gênese histórica das guerras culturais. Eu acho que ele tem a explicação mais interessante sobre a natureza dessa mudança no debate político. Ele diz o seguinte, que os movimentos dos anos 70, os três movimentos, ou os quatro movimentos, né, o movimento LGBT, que se chamava na época, o movimento gay, o movimento feminista, o movimento negro e a contracultura, eles têm, nos anos 60 e 70, eles têm características novas. Eles não foram criados nos anos 60 e 70, mas nos anos 60 e 70 eles têm a característica de enfatizarem as mudanças nas relações interpessoais. Então, numa vaga anterior, o movimento feminista foi sufragista. Ele queria que as mulheres tivessem direito de voto. O movimento negro, ele queria que o fim da escravidão. E nessa onda dos anos 60 e 70, eles não queriam apenas mudanças legislativas, eles estavam querendo mudança nos costumes, que as relações entre as pessoas mudassem, que a relação entre homens e mulheres fosse de outra natureza, que queria convívio entre brancos e negros, portanto, essa ênfase na mudança das relações interpessoais que caracterizou essa vaga desses três movimentos e também o da contracultura, que estava lutando por mudanças comportamentais. Essas mudanças, elas foram muito chocantes no início, e depois elas foram assimiladas pela sociedade, e com uma espécie de uma geração de atraso, no final dos anos 80, no início dos anos 90, os conservadores começaram a se dar conta de que essas mudanças tinham avançado demais, e que a sociedade tradicional, que era patriarcal, ela estava sob ameaça. E o fenômeno das guerras culturais, ela não é uma ascensão conservadora, ela na verdade é uma reação conservadora. Ela é uma organização dos conservadores que no passado, nos anos 50, eles eram a totalidade da sociedade, eles eram uma maioria consolidada, que em certo momento eles começam a se perceber como minoritários e eles se organizam politicamente para conter o avanço dessas mudanças nos costumes que estão sendo levadas a cabo pelo movimento LGBT, pelo movimento feminista, pelo movimento negro e também pela contracultura. E eles se organizam politicamente, uma espécie de aliança da família tradicional com os setores conservadores das igrejas contra esses movimentos. E, na verdade, não só contra esses movimentos, mas contra as outras instituições que cuidam da reprodução social de valores e que incorporaram os valores desses novos movimentos. Então, é uma espécie de campanha na qual eu organizo igreja e família contra a universidade e as escolas, os artistas e também os meios de comunicação, porque os meios de comunicação, os artistas, as escolas e as universidades incorporaram
essas mudanças nos costumes, os valores que foram, as transformações que foram implementadas por esses movimentos, e elas passam a reproduzir isso porque elas têm o poder de formar as novas gerações. E é como se, digamos, a família conservadora tivesse lutando contra a televisão, lutando contra os músicos, lutando contra os artistas, lutando contra os professores, para impedir que eles formassem as suas crianças, não é? E eles perdessem mão de um processo em curso que eles veem como avassaladores. Por esse motivo que, na leitura conservadora, eles não veem isso como um avanço conservador, eles veem isso como uma espécie de defesa contra uma espécie de apocalipse moral que estava tomando a sociedade. No caso, a sociedade brasileira. Esse processo aconteceu no Brasil a partir de 2014, não tem tempo de mostrar, de comentar alguns indícios, mas a gente vê com muita clareza que a gente tem ascensão desses temas no debate político brasileiro a partir de 2014, mas ele é um fenômeno que não é o mesmo do antipetismo, antipartidos políticos, anticorrupção. Ele é um fenômeno diferente, inclusive ele tem uma base social diferente. Os principais atores políticos que movem isso são os grupos evangélicos e católicos. Normalmente a gente esquece dos católicos, mas a Igreja Católica está muito atuante na campanha contra a ideologia de gênero, que é um pedaço importante aí dessas guerras culturais. Então, os setores católicos e evangélicos, e eles têm uma base social muito diferente. O movimento anticorrupção, ele é predominantemente de classe média, ou de classe média alta, e a base social das igrejas, dos setores conservadores, religiosos, são as classes trabalhadoras, classes populares. O que a campanha do Bolsonaro fez foi juntar esses dois fenômenos. Esses dois fenômenos estavam atravessando o debate político brasileiro, fazendo com que um alavancasse o outro. E o que deu liga, o que permitiu que ele fizesse foi um discurso anti-elitista. Ele construiu um discurso um discurso populista no sentido técnico do termo, na qual eu tenho um discurso, na qual eu me apresento como representante do povo na luta contra as elites. Então, a campanha do Bolsonaro construiu um discurso populista que era, por um lado, contra as elites políticas, que tinham tomado o Estado brasileiro e que tinham assaltado o Estado brasileiro por meio da corrupção generalizada que tinha sido denunciada pela Operação Lava Jato. Esse era um pedaço desse discurso anti-elitista, era contra as elites políticas do MDB, PSDB e do PT, que no discurso da campanha eles eram indiferenciados. E, por outro lado, contra as elites liberais, progressistas, que tinham tomado os meios de comunicação, as escolas, as universidades e as artes. Então eram elites culturais progressistas, culturais e intelectuais progressistas que estavam em desacordo com as pessoas comuns e que estavam forçando, tentando inculcar valores alheios a população brasileira, que é conservadora, e estava tentando inculcar valores que vieram dos movimentos LGBT, feminista, em menor medida do movimento negro e da contracultura, tentando inculcar esses valores nas crianças, tentando perverter as crianças. E essa campanha estava denunciando essa atividade espúria dessas elites culturais e intelectuais. De maneira que a campanha ela foi inteiramente desenhada como uma campanha anti-elitista, contra as elites, uma campanha populista contra as elites, uma espécie de levante democrático da população brasileira, da população normal, contra as elites que tomaram o Estado brasileiro e tomaram as instituições de reprodução de valores e portanto, a falta de recursos econômicos, a falta de tempo de rádio e TV, a falta de palanque, a falta de ligações políticas, a falta de um partido político, tudo isso que em geral se viria como uma espécie de déficit, de deficiência da campanha, ela foi vista como a qualidade da campanha. Essa era uma campanha das pessoas comuns contra as elites. E não é à toa que o Bolsonaro fez. Ele já é um pouco assim, mas ele trabalhou a sua imagem como homem comum,
descuidado. Então ele sempre se apresentava com essa bandeira pregada atrás dele, que era remendada com fitas. Produziu fotos descuidadas dele, comendo, tomando café da manhã de uma maneira descuidada, como um homem simples. Deu uma coletiva de imprensa sobre uma prancha de surf, e a cobertura mostrou isso, para mostrar que ele é uma pessoa comum, que está dando uma entrevista para o povo brasileiro a partir da sua própria garagem. Então ele construiu essa ideia de um homem comum, porque isso é a âncora, é o que vinculou a sua campanha política e fez com que esses dois processos que estavam em curso na sociedade brasileira se alavancassem um ou outro e ele pudesse, digamos assim, derrotar o sistema político com base no movimento que supostamente expressava as aspirações e os interesses das pessoas comuns. Só chamo a atenção antes de terminar, porque eu acho que eu já falei bastante, que não há conteúdo de política econômica e política social. No entanto, durante todo o período eleitoral havia uma espécie de campanha paralela. Ele, ao mesmo tempo que isso estava em curso, essa campanha que era guerras culturais e discurso anti-partidos políticos, havia uma outra campanha sendo feita pelo Paulo Guedes junto aos investidores e aos grandes empresários, defendendo uma plataforma política, aí sim, uma plataforma de política econômica e política social extremamente liberal. E essa campanha ela não entrou, ela não fez parte da campanha, não era para o público em geral, era uma campanha feita para as elites econômicas. E essa campanha feita para as elites econômicas, ela estava grudada, ela era uma espécie de embrulho, ela vinha junto com o discurso anti-elitista de guerras culturais e anticorrupção. Junto com esse pacote vinha políticas econômicas liberais muito avançadas, muito extremas. E é esse processo que a gente está vendo agora, eu acho que o desafio desse novo governo vai ser, agora que essas políticas econômicas liberais vão passar a ser implementadas, elas são muito impopulares, e esse público do Bolsonaro, ele não creio que ele vai ser tão receptivo quando uma reforma da Previdência muito extrema, quando ele tentar implementar uma reforma da Previdência muito extrema, eu acho que ele vai enfrentar muitas dificuldades, porque essa dimensão da campanha não passou pelo processo eleitoral, ela teve completamente ausente, ela teve a sanção das elites econômicas, elas sancionaram, elas autorizaram essa campanha do Bolsonaro, de maneira que ele chegou, subiu ao poder, e ele está fazendo um processo de transição com o aval das elites econômicas, mas a população que o elegeu não discutiu essas questões e não sabe exatamente o que foi eleito. Tá? Desculpem, espero não ter falado muito além do tempo, agradeço aí o convite, desculpa não estar presente, espero que essa contribuição aí, por meio desse vídeo, colabore com o debate.